Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual da Casa de Antônio de Pádua. Hoje nós temos a alegria de receber o Leonardo Arruda, do CELC de Limeira, São Paulo, e ele vai nos falar sobre caminhada no mundo. E antes de passarmos à palestra, eu gostaria de dar dois avisos breves. No próximo sábado, dia 3 de junho, às 10 horas, nós vamos ter um seminário com Paulo César Vieira de Carvalho, do GEPAR, que vai nos falar sobre o julgamento de Jesus. Aos que puderem, nós pedimos a colaboração de 1 quilo de alimento não perecível. E no dia 13 de junho, terça-feira, às 19h30, nós vamos comemorar os 103 anos da casa. Teremos uma palestra com Jano Alves, que vai nos falar sobre Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Então vamos fazer uma leitura breve e prece passar para o Leonardo. Agradecendo imensamente o carinho do Leonardo. O Leonardo sempre nos atende com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigada, Leonardo. Capítulo 33 do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ante a bênção do corpo. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilie a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhes às mãos do operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo a afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas de amor, e celeste exaltação da alegria imortal. Deus Pai, Jesus, amigo querido de todas as horas, rogamos bênção e proteção por mais esse encontro em torno do Evangelho do Cristo. Pedimos que abençoe o nosso palestrante, o inspire, que ele possa encontrar as palavras melhores que tocarão os nossos corações e nos farão compreender melhor o sentido de tudo e assim melhorarmos as nossas posições, nossas condutas, nosso caminhar. Que possamos seguir sempre firmes, olhar para o alto e as mãos estendidas em apoio a todos os necessitados que cruzarem os nossos caminhos. Que possamos ser uma faísca de luz na vida dos que precisam de auxílio, de amparo. Que assim seja. Agora vocês ficam com o Leonardo. Olá, meus amigos, muita paz, muita luz. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos nós aqui, podendo refletir em torno do Evangelho, dessa doutrina de luz que nos inspira a caminhada, que nos convida ao despertar de nós mesmos.
Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos aqui e espero que nós possamos extrair da fala de hoje tudo aquilo que importa à nossa alma, que nos convida então à nossa melhora, à descoberta, à busca da própria reforma tão necessária a todos nós. E quando, do pedido do tema, nós nos colocamos a refletir então quanto à nossa caminhada no mundo, como nós temos nos comportado, quais os caminhos que nós temos de fato escolhido, ainda entre as opções tão diversas que o mundo tem nos chamado. O tema de hoje traz como significado a estrada simbólica, onde nós podemos então olhar e refletir ao exemplo de uma estrada que nos convida, nos leva de um lado para o outro, conectando-nos de um destino a outro, de uma origem ao destino. E nós vamos pensando então entre essa origem e esse destino, tudo aquilo que vai acontecendo. Ela traz como sendo a estrada simbólica, porque quando nós pensamos em símbolos, o símbolo nada mais é do que justamente nos trazer referência a alguma coisa. O símbolo ou o simbolismo, ele vai significar para nós ali uma mensagem, a comunicação de algo, algo que vai nos trazer algum despertar, algo de relevância nessa nossa caminhada, nesse nosso despertar espiritual e individual de cada um de nós. Então perceberemos na nossa fala que o simbolismo que essa palestra ou essa fala, essa reflexão vai nos trazer, precisa estar alinhado com o nosso propósito, a não mais vivermos nós, a lermos e a sentirmos apenas pela letra, a lembrarmos aquilo que próprio Paulo nos trouxe, que se o texto mata, por vezes o Espírito vivifica. Mas curioso que quando buscamos ainda aqui na obra Paulo e Estevão, lá no prefácio, Emmanuel vai nos trazer que aquela obra, Paulo e Estevão, havia sido escrita por um Espírito, para aqueles que vivem em Espírito. E se Emmanuel nos traz esse simbolismo da necessidade de nós não mais vivermos pela letra, mas de nós buscarmos sentir ou compreender em espírito tudo aquilo que nós estamos vivenciando, não seria individualmente para uma obra. Nós deveríamos trazer esse ensinamento e agora aplicar para o conjunto das obras que nos convida ao grande despertar da vida. Falaremos hoje precisamente em um trecho justamente do Evangelho de Lucas, onde nós vamos trabalhar algumas aparições de Jesus e como nós conseguimos entrelaçar as aparições do Cristo à nossa vida atual. Se nós vamos pensar em símbolo, o que as aparições de Jesus pós a morte da cruz vai simbolizar na estrada da vida que nós estamos, nessa etapa entre um episódio e o outro, a pensar na estrada entre o destino e a origem como sendo o próprio nascimento ou o processo da reencarnação, a pensar das estradas que nós vamos escolhendo enquanto na carne estamos, ou nas vidas materiais que nós nos colocamos a submeter. Percebemos que aqui é preciso, então, não mais apenas analisarmos a letra, mas a estarmos em espírito, a estarmos no mesmo sentimento de Jesus, como ele já havia dito no passado, Paulo, a Filipe, a comunidade filipenses, da necessidade de nós elevarmos então o nosso amor em entendimento, mas muito mais em sensibilidade. Então é pela sensibilidade da mensagem que nós vamos começando a mergulhar no seu entendimento. Se nós ainda limitados na carne, nos aspectos visuais, talvez nós não consigamos extrair a essência daquilo que Jesus veio nos trazer. Porque olhamos para o Cristo e nós queremos, por vezes, copiá-lo.
Nós olhamos para o Cristo e nós queremos então olhar a Ele na cruz. Mas é preciso trazermos os ensinamentos vivos de Jesus. Porque se somos nós, uma doutrina que fala sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, não nos faria sentido olharmos para Jesus limitado na cruz, a trazer para cada um de nós que a cruz não passa de um simbolismo e que nunca deve ser uma referência para cada um de nós, porque senão estaremos nós limitando as nossas atuações até o túmulo. E é o convite a olharmos muito mais, a imaginarmos muito além, a não nos limitarmos apenas naquilo que temos tocado, ouvido ou enxergado, mas na intimidade que vamos então nos colocando a criar junto às coisas divinas, na intimidade que vamos sentindo junto aos amigos espirituais, aos amigos bondosos da caminhada, a sentir, por que não, Jesus presente em nossa vida, ampliando então a vontade, o desejo de criarmos uma intimidade, uma proximidade maior com o Mestre. Para nós então trazermos justamente uma passagem em que Jesus se encontra, as aparições dele pós o Calvário, ou pós a cruz, no momento do Calvário, é justamente essas que iremos analisar, em especial a segunda, mais conhecida. Mas vamos começar pela primeira. Nós conhecemos então a lição de Jesus, que é então morto ou desencarna na cruz. E pós aquele episódio, então, os discípulos se veem meio perdidos, porque se Jesus era a referência, a quem eles seguiriam? Quem seria o mestre? Quem seria aquele que apontaria a direção? Ou quem seria aquele que falaria o que fazer com precisão? Porque é preciso lembrarmos que os discípulos, ainda nas condições do discipulado, eles vão ter limitações. Assim como nós, como agir, como não agir, no que acreditar, no que buscar, os discípulos eram cheios de dúvidas. Os discípulos eram exatamente como nós somos. Então olhamos naquele quadro da vida e queremos destacar Jesus e os discípulos. Mas é preciso trazer os discípulos como sendo aquele escolhido para estar como Cristo, para aprender as lições. Por isso amai-vos e instruí-vos, porque Jesus veio para amar, mas muito mais do que isso, nos instruir o modo como nós devemos prosseguir, caminhar, avançar, aonde? Nas estradas da vida. Então, fato é que depois da sua morte, ele então já tinha anunciado aos discípulos, aos mais próximos, de que ele voltaria. Que no terceiro dia, então, ele voltaria. Mas muitos desacreditaram. Ainda que, vivendo junto do Mestre, aquela dúvida pairava. Como seria isso? Ele morre e volta? Como seria essa volta? Por isso que muitos estão esperando o Cristo voltar ainda, porque ainda estamos a olhar pelas coisas materiais. Mas fato é que nós vamos tirar o máximo de entendimento dessa passagem, para que juntos possamos trazer conforto e luz à nossa própria consciência, nos conectando com a própria história. Então, quando deu o terceiro dia, para seguir então ali com os costumes, né, do próprio sepulcro, nós vamos vendo então Maria de Magdala indo ao encontro do sepulcro e ao chegar lá, ela vê que o sepulcro está aberto, que a pedra não mais está lá e que o corpo de Cristo também não está. Dizem relatos então que ela sente o jardineiro se aproximando dela, o jardineiro divino, Jesus, pedindo para que ela fosse avisar aos discípulos que ele tinha voltado, que ela não chorasse, não se desesperasse. E assim ela fez. Mas chegando ao acampamento, muitos duvidaram de Maria de Magdala. Como seria possível uma mulher de má vida, mesmo convertida, ainda havia esse preconceito, essa memória de Maria?
como poderia Jesus ter aparecido primeiro para Maria? Nessa dúvida, nós encontramos mais duas mulheres que vão até o sepulcro: Maria, mãe de Tiago, e Joana, de Cusa. E ao chegar lá, se deparam também com o sepulcro aberto e sem o corpo do Cristo estar naquele local. Há ali pessoas passando e vão perguntar: o que fazem vocês aí dentro, buscando no lugar dos mortos aquele que vive? Elas então compreendem que Jesus, de fato, tivera cumprido com a sua promessa de que voltaria. E também vão até os discípulos para avisar. Simão Pedro, junto com João, enciumados. Vamos lá ver com nossos próprios olhos. Não é possível que o Mestre se apresente primeiro a Maria de Magdala e que lá ele não se encontre e também não venha ter conosco. Chegando lá, Simão Pedro e João, então, se deparam apenas com os lenços do Cristo e não mais com o corpo. Simão parece ter compreendido, então, que Jesus tivera voltado ou retornado conforme planejado, conforme anunciado por ele mesmo. A segunda aparição se dá justamente com dois discípulos que haviam saído, então, do agrupamento religioso pós a morte do Cristo, em sentido à estrada, pegando a estrada, sentido ali a aldeia de Emaús, de Jerusalém a Emaús. E conta-se então que nesse trajeto entre os dois, a origem e o destino, os dois pontos, Jerusalém e Emaús, eles se colocavam ao caminho e reclamando de tudo, lamentando por tudo que tinha acontecido, porque tinha acabado tudo. Eles tinham depositado a esperança em Jesus e eles vinham pelo caminhar, mas que Jesus tivera morrido. Eis que eles sentem que há uma outra pessoa, um outro peregrino, que se aproxima deles. E pede então, meio que através da conversa, para que pudesse seguir com eles, falando junto, conversando, caminhando, assim como nós fazemos no dia a dia, nos entrosando um para com o outro, com a própria lei de sociedade nos convida a estarmos juntos. E esse peregrino vinha falando das Escrituras. Enquanto ele falava das Escrituras, das coisas boas, eis que os dois ficavam então a se lamentar e a reclamar, porque haviam perdido toda a esperança depositada no Cristo. E na cruz, no momento da crucificação, a esperança de salvação teria então ido por água abaixo, teria acabado. E aquele peregrino vai dizer: mas sobre o que é que vocês estão dizendo? Sobre o que é essa conversa? Quem é esse que morrera e vocês perderam toda a esperança? E os dois vão dizer: olha, parece que você é o único peregrino que vem de Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu. Está desinformado, não é? Olha só os dois ali já julgando aquele que caminhara junto com ele. E ele vinha dizendo, e falava inclusive: mas será que esse tal de Jesus que morreu aí não tinha que passar por tudo isso? Será que não fizera necessário ele passar por essas situações para ensinar, inclusive, que a morte não acaba ali? Mas eles ignoraram. Até se alegraram um pouco pela fala, pela lição, mas ainda continuaram com o pessimismo. Continuaram então ali se lamentando, lamuriando. Eis que, chegando próximo da aldeia ali de Emaús, o peregrino então faz sinal de que ele seguiria, não é? Seguiria embora. E eles então quase que implorando, segurando ali, o peregrino vai dizer: olha, nós tivemos uma conversa tão agradável, fique conosco, já é tarde, daqui para frente é meio perigoso, é escuro, amanhã você segue caminho. Jesus então, na figura do peregrino, né, se apresenta a eles, entrando, dividindo o pão, compartilhando, abençoando, e naquele momento, eles percebem então, ao partir do pão, que era Jesus que estava da sua companhia.
quando abrem os olhos mais uma vez, o Cristo já tinha desaparecido. Porque o que o mestre buscava era instruir. E daquele momento para frente, a instrução já houvera acontecido. E é justamente sobre essa segunda aparição que nós vamos ganhar mais tempo. Nós vamos dedicar mais tempo a compreender dessa estrada que Jesus aparece, então, aos discípulos, o quanto ele tem a nos ensinar. Porque por vezes estamos ainda nós buscando Jesus apenas do partir do pão. Nós estamos buscando ainda Jesus a partir das coisas do mundo. E talvez por milênios estejamos nós ainda cegos ante a tudo aquilo que a vida tem nos mostrado. Vamos pensar então do começo, da saída deles, então, desde Jerusalém. Nós buscamos as referências bíblicas e o entendimento, e Jerusalém, no simbolismo, vai referenciar para nós que Jerusalém é a alegria, é a comunhão com Deus, mas que Emaús é a estrada da perdição. É justamente o caminho equivocado da perdição, da tristeza, do desespero, a dizer para nós que há dois caminhos a nós buscarmos, da alegria ou o caminho da tristeza. Os discípulos, então, após a partida do Cristo, por não estarem mais recebendo o Cristo materializado, resolvem deixar o agrupamento, resolvem deixar as coisas divinas, a falar para nós que por vezes nós buscamos a própria religiosidade, buscamos a própria doutrina espírita esperando algo material. E quando nós não conseguimos, nós começamos a querer desistir. Nós começamos a querer deixar então esse ponto de luz e escolher outros caminhos. Percebo eu, lá na casa em que eu estou, que eu trabalho, que muitos dos trabalhadores dedicados, muitos ainda não trazem a percepção da alegria, a pensar a cada um de nós, a refletir a cada um de nós. Se nós estamos no trabalho, obrigados ou por amor. Porque por vezes estamos distanciando nós daquele ponto de alegria e nos colocando por caminhos tortuosos. Quantos são aqueles que abandonam e seguem então uma vida mundana sem buscar as coisas espirituais? É esse o olhar quando nós pensamos. Já era um começo ali de desmembrar a comunidade evangélica, a desmembrar os ensinamentos de Jesus. Após a morte, ainda o que Jesus tivera ensinado estavam ali naquela célula, mas começavam agora a querer sair daquele destino e ir a outros, a dizer que por vezes no ensinamento intenso nós até ficamos, como estamos aqui por um determinado momento, mas logo depois, ao sair daqui, nós já voltamos ao nosso mundo natural. Nós já voltamos a experimentar o que sempre nós fizemos. Não é isso? Mas é interessante que ele coloca nessa estrada como sendo a nossa própria reencarnação. Como nós dissemos no começo, trazemos outras definições, mas podemos imaginar como sendo a nossa reencarnação. O que nós temos escolhido, aonde nós temos buscado estar, ainda que entre as dificuldades. Porque vai trazer que dois discípulos são encontrados na estrada, caminhando. E é interessante, poderia ser um. Mas dentro da estrada da vida, é preciso que lembremos que nunca nós estamos sozinhos. Sempre estamos nós acompanhados, seja lá de pessoas, de espíritos encarnados ou desencarnados. Mas que nós nunca seremos abandonados. Muito pelo contrário, que o apoio deve ser um para com o outro. Que o mínimo naquela conversa da desilusão, um deveria estar apoiando o outro ao bom ânimo. Amai-vos uns aos outros como a você mesmo. Quando nós negamos o conhecimento, nós estamos deixando de nos amar. Quando nós não nos posicionamos ante a verdadeira mensagem, nós estamos, de fato, nos colocando ali com um papel em branco, não cumprindo os nossos propósitos. E eles se lamentavam.
reclamando da vida assim como nós também reclamamos. Esquecemos os motivos atuais das aflições e os motivos anteriores. Reclamamos de tudo e colocamos, terceirizamos em Jesus a responsabilidade sobre as nossas necessidades. Reclamamos, inclusive, de Jesus não estar entregando para nós tudo aquilo que nós gostaríamos. Que bom, porque se nós estivéssemos recebendo tudo aquilo que nós pedimos, talvez nós nos complicaríamos ainda mais. Então, fato é que, por Jesus não entregar aquilo que nós pedimos de imediato, por vezes nós vamos nos afastando nessa figura. E não em um só, em dois, simbolizando aqui um grande número de pessoas. Mas a lembrar o papel enquanto nós, amigos da intimidade, devemos ter um para com o outro. Vai dizer que, inclusive, nessa passagem, o peregrino, que nós já sabemos aqui representar o Cristo, vai dizer a eles: tolos e lentos, por que é que vocês buscam acreditar no que os profetas têm falado? Eu mesmo havia dito que eu retornaria, que eu não os abandonaria, e vocês não têm acreditado. Mas eles ignoraram essa fala enquanto caminharam. E ainda interrogam: olha, parece que você é o único que não tem entendido tudo aquilo que tem acontecido. Eles estão fazendo essa afirmação simplesmente a Jesus, como se nós estivéssemos dizendo: olha, Senhor, olha, Jesus, tudo que eu estou passando. Parece que só você não está vendo. E Jesus continua firme com ele. Na própria fala que ele vai trazer: mas será que não era necessário que esse tal Jesus passasse, então, por tudo que ele passou? A trazer para nós: olha, será que tudo que você está passando na tua vida, você não tinha que passar? Será que o que você precisa fazer ante as dificuldades é compreender as mensagens? Entender o porquê você passa pelas aflições? Porque nós estamos sempre a querer justificar o motivo pelo qual sofremos, enquanto deveríamos estar pensando como extrair do sofrimento, das aflições, o presente que Deus tem nos colocado. As nossas dores, as nossas aflições são presentes de Deus aos eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos aflijais. Porque nós temos que olhar para todas as dificuldades e pararmos de nos lamentar, pararmos de reclamar. Porque quanto mais nós colocamos a reclamar, menos nós percebemos os símbolos espirituais diversos colocados na nossa vida. A dizer que estamos saindo, por vezes, pela própria reclamação, pela nossa falta de fé. Se tivéssemos nós a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivéssemos, poderíamos movimentar as montanhas. Mas pela falta de fé, por queremos depositar tudo em Jesus, para que Ele distribua as facilidades necessárias a nós, ao invés de buscarmos, nós vamos vendo que vamos escolhendo caminhos escuros, caminhos que vão nos afastando da nossa evolução espiritual, que vão nos tirando do caminho reto. E Jesus é aquele, simbolizado pelo peregrino, que mesmo nas escolhas erradas, ele ainda está conosco, nos mostrando na intimidade tudo aquilo que no mundo nós vamos percebendo. A olhar pela própria questão 799 do Livro dos Espíritos, onde olhamos então o materialismo como sendo o pior movimento ao progresso do espírito. E quando nós então aniquilarmos o próprio materialismo, a doutrina espírita nos traz, nós vamos encontrar as coisas divinas em tudo. Eu vou olhar então para o outro e vou entender que ele é uma criatura divina. Eu vou olhar para as coisas da natureza e compreender que é uma criação de Deus. Eu vou olhar para o alto, no simbolismo do alto, e nós vamos reconhecer que Deus tem nos dado as oportunidades de crescer. E que quanto mais eu evito os problemas, no sentido de vivê-los, as aflições, mais nós nos distanciamos do aprendizado, como alunos rebeldes e revoltados que somos.
nos questionamos, ignoramos. Por isso que no próprio prefácio ainda do Paulo e Estevão, vamos encontrar Emmanuel dizendo que Paulo conseguiu se transformar porque ele havia então ali, ele tinha então um ministério divino a desenvolver. E graças a Paulo que até hoje a mensagem então continua existindo aos nossos corações. Na construção das igrejas, no caminho que ele passava, nós vamos percebendo o papel fundamental de Paulo, porque ele tinha um ministério divino a construir. Mas Emmanuel põe na sequência: todos nós também trazemos o ministério divino a ser desenvolvido. Quantos entre vós buscam a desenvolver? Porque em todos os pontos da terra, em todo o relacionamento, em todo o sentimento, aí nós encontramos Deus nos chamando a desenvolver o seu ministério. Mas quanto entre vós tem percebido? E daqueles que percebem, quantos têm fugido do compromisso? Então, nessa estrada simbólica que nós trazemos aqui, nós temos colocado a reclamar e a anular os dons divinos quanto às coisas que temos que fazer, quanto à nossa caminhada espiritual. Será que nós paramos para pensar o quanto nós podemos entregar e o quanto nós temos entregado? A desenvolver os dons divinos que cada um de nós trazemos ali latentes, esperando a ser desenvolvido, porque nós queremos os dons prontos. Mas assim como um bom músico, é preciso que nós tenhamos contato com o instrumento. Porque se eu fujo do instrumento, por vezes eu nunca serei um bom músico. E nós reclamamos que é muito difícil. Nós reclamamos que nós não conseguimos. Nós reclamamos e lamentamos. Há estudos que dizem que para nós buscarmos a perfeição em alguma coisa, seja lá o que for, se faz necessário pelo menos 10.000 horas práticas. E nós colocamos por vezes a 1 hora e nós já queremos desistir. Percebe como somos na estrada? Cegos ainda ante as coisas divinas? Porque aqueles estavam ao lado de Jesus e não conseguiam perceber a presença do Cristo. Todos nós estamos aqui na presença do Cristo em sentimento, porque o Cristo nos pede para vivermos na mesma condição que Ele, em espíritos que somos. Por isso a letra mata, mas o espírito vive, porque enquanto tivermos nós apenas entendendo e acreditando nas coisas antigas da vida e não nos abrirmos à imortalidade espiritual, dificilmente perceberemos as coisas imperceptíveis aos olhos. Porque o essencial, como nós encontramos no próprio livro O Pequeno Príncipe, é imperceptível aos nossos olhos. A dizer que é preciso estarmos, então, em sentimento, buscando a elevação espiritual para compreender o porquê das coisas, sem fugirmos dos nossos propósitos divinos. Porque quanto mais fugimos, mais estamos seguindo rumo a Emaús, nas tristezas, nas ilusões, nas fraquezas, a estrada da própria perdição. E os próprios peregrinos, então, vão alertar o Cristo. Olha, nós vamos parar aqui, porque daqui para frente é perigoso demais. É muito escuro. E quando buscamos o simbolismo da escuridão, é justamente quando falta luz. A dizer para nós que estamos próximos da escuridão, porque temos feito escolhas erradas. E mesmo ante as escolhas erradas, Jesus continua junto de nós, nos convidando à conversão, nos convidando a retornarmos ao caminho que nos compete de alegria, porque Ele mesmo diz que aqui o mundo não é o verdadeiro mundo. Que é preciso que nós então tenhamos esse olhar, porque Ele também diz que não nos abandonaria, que estaria junto de nós, cultivando-nos no silêncio do nosso pensamento. Mas se buscamos nós pelo barulho do mundo, se buscamos nós o despertar pela algazarra da alma, dificilmente sentiremos Jesus,
na intimidade, na acústica individual de cada um de nós. O próprio Paulo vai trazer. Se é difícil identificar isso, é preciso primeiro que nós deixemos as coisas do passado, aquilo que nos impede de avançar, vestirmos nós então de um novo homem, encontrarmos o alvo, encontrarmos o caminho que nós devemos seguir e seguir para lá, porque ele mesmo vai dizer à comunidade de Filipe que a nossa cidadania não é a cidadania do mundo, não é a cidadania da carne, é a cidadania dos céus. Céu simbolizado aqui pelas coisas divinas. Por isso, Jesus é aquele que toma a rédea da situação. Porque quando eles, então, acalmam-se, colocam-se à prece, à oração, eles ganham, então, uma luminosidade, como a dizer, olha, eu busco uma melhor. Mas o problema é entender se nós buscamos a melhor ou se nós buscamos o afastamento. Quantas vezes fazemos prece de coração? Ou quantas vezes forçamos apenas palavras decoradas, que nada importam, que são como reclamações ante o vento, da própria incompreensão. Louvar, pedir e agradecer, as características da prece precisam ser extraídas do movimento mais íntimo do coração. Quando assim o for, Jesus é aquele que está pronto para nos conduzir mais uma vez ao caminho reto. Mas ele não nos obriga, porque pela própria lei natural temos nós o livre-arbítrio. A escolha de estar e caminhar para onde nós bem quisermos. Mas entre caminharmos para o caminho correto e para o caminho equivocado, a escolha é somente nós. E aí percebemos então que ao partir o pão materializado, é como se Jesus estivesse falando para nós, olha, volte. Tanto que ele nos instrui, mas não nos força o retorno. Ele vem mostrar que a vida de fato não é isso que nós temos enxergado. É muito mais. Os discípulos então se alegram e lembram que enquanto caminhava com ele, sentia ali o coração fervilhando. Porque Jesus vinha falando do Evangelho, da mensagem nova, da boa nova. E eles estavam ainda com as escamas nos olhos e não perceberam. Mas o sentimento já era um sentimento novo. Por isso que quiseram, inclusive, convidar Jesus para com eles ficar, a adentrar a casa, para que aquele sentimento pudesse despertar o bom ânimo, despertar as boas palavras, os bons gestos, os bons hábitos. E assim, felizes e alegres, então, retornam de Emaús a Jerusalém, a dizer que eles deixaram as coisas do mundo de lado e se colocaram a voltar às coisas de Deus. Chegando então ali aonde estavam os 11 discípulos, eles adentraram e foram falar sobre a aparição do Cristo e ao despertar do conhecimento ao partir do pão. Ainda que alguns acreditavam, outros não, porque nós também somos assim. Quando começamos a esse processo de evangelização do próprio Espírito, percebemos que no nosso meio muitos vão nos desacreditar, nos desencorajar a seguir. E por vezes nós vamos desanimando. Mas não é todos que entendem, porque não são todos que passam pela experiência do próprio Evangelho vivo na vida. Não são todos que percebem, que trazem perceptível ali a boa mensagem tão necessária. E eles voltam então para avisar. E quando eles estão avisando, muitos não acreditam, a segunda aparição, vamos partir para a terceira, que é Jesus então aparecendo no meio dos 11 e dizendo para eles que ali eles estavam, como a interrogá-los o que é que lá eles faziam, porque depois da sua morte eles estavam fechados entre 4 paredes. Tomé ainda não acreditava. Jesus então se faz mais materializado para que Tomé pudesse ver e sentir as chagas da mão, as marcas do cravo na sua mão e nos seus pés. Aí assim Tomé acredita. Simão Pedro cai-se a chorar.
a dizer para nós que quando Jesus mostra as suas mãos, mostra os seus pés, o que ele nos convida é ao bom trabalho. A própria questão 674 do Livro dos Espíritos vai dizer para nós a importância do trabalho ao desenvolvimento do próprio espírito, porque somente com o trabalho conseguimos desenvolver a nossa intelectualidade. E a intelectualidade, pela própria razão, nos convida a desenvolver a moral. Quando ele mostra as mãos e os pés, é como se ele estivesse dizendo ou convidando a cada um de nós a refletir e a pensar que marcas temos deixado no mundo. Mostra as marcas dele, nos convidando a mostrar a nossa, para que nós não mais ficássemos limitados entre quatro paredes, para que aqueles ensinamentos que nós temos adquirido e a doutrina espírita tanto tem nos carregado de ensinamento, não fique apenas guardada em nós. Por isso ele diz, ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Ide e fazer aquilo que eu tenho ensinado, que eu vos ensinei. Porque não foi para ficarmos parados ou ociosos que eu vim trazer a mensagem. Foi assim que ele o convida, então, na terceira aparição, a nós nos colocarmos ao bom trabalho na própria estrada da vida. E nós temos que lembrar que Jesus é aquele que nos ministra, então, ali de forma homeopática, os ensinamentos. Porque se ele colocasse os ensinamentos completos de uma só vez, nós não entenderíamos. E aí nós vamos olhando para as três aparições e pensando o que é que nós extraímos de cada uma delas. A primeira aparição, Maria de Magdala, a trazer para nós que é preciso que nós busquemos a conversão. Porque Maria de Magdala havia sido convertida pela boa vontade. Por isso, então, ela ter visto ou entrar em contato primeiro do que os outros. Porque ela convertera o seu próprio íntimo. O segunda aparição, ele vai trazer a importância de nós olharmos que ninguém consegue nada sozinho. É preciso estarmos juntos, ajudando e ampliando o nosso entendimento. Amai-vos uns aos outros, que ele sempre estará junto de nós. Por isso, onde um ou mais estiveres, lá eu estarei. Porque não é solitários, isolados do mundo, que nós conseguiremos cumprir o nosso papel, a nossa diretriz ante o mundo, a conquista do mundo espiritual. A terceira aparição, então, é aquela com os discípulos, onde ele vai trazer a necessidade de nós estarmos em ação. Somos nós cristãos e ainda nos fantasiamos quanto à beleza da letra, mas pouco nos colocamos à ação do verbo. Esse é o convite que ele nos faz. Na terceira aparição. Tantas outras aparições poderiam ter o destaque aqui, mas é preciso que nós olhemos como temos nos posicionado. E um grande marco é justamente quando nós olhamos ao próprio Paulo, a tudo aquilo que ele passou, ao convertido de Damasco, a pensar mais uma vez que somente quando nós aceitamos Jesus é que nós conseguiremos nos converter entre as estradas do mundo. E o grande despertar é quando Jesus nos chama e nós temos feito o mesmo movimento do Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Porque por vezes temos abaixado a nossa cabeça e ignorado tudo aquilo que chega à nossa porta. Senhor, o que queres que eu faça? Se colocar então em prontidão para tudo aquilo que vier. Porque o bom cristão é aquele que se coloca disposto, disponível, como já colocou na própria flecha a caridade, e busca agora o alvo. O alvo é a nossa espiritualização, é a nossa evolução espiritual. O alvo pode ser simbolizado pelo manual do Cristo, a maneira, a conduta de como nós devemos seguir. O que queres que eu faça? O bom cristão é esse. Tanto que em Paulo e Estevão, quando buscamos Ananias, Paulo perseguia Ananias. Mas depois que encontra Jesus, ele se converte. Quem vai ajudar Paulo é o próprio Ananias.
E em pensamento, Jesus vem então e fala a Ananias: é preciso que você cuide de Paulo, aquele que vem te perseguir. Eis-me aqui, Senhor, apresentando-te então ao trabalho. E nós estamos parados no mundo com medo, ociosos ou confortáveis com o afastamento de nós de Jerusalém, dos ensinamentos profundos, porque achamos que apenas a leitura já nos bastaria. Estarmos aqui 1 hora por semana já nos bastaria. É o começo, é o começo. Mas quando nós deixamos o sentimento que aqui viemos buscar e voltamos às paixões do mundo, nós estamos fazendo o mesmo movimento dos 2 peregrinos, deixando então e voltando à escuridão do mundo. E aí vamos ter que nos lamentar muito, porque se não estamos enxergando a beleza, porque o próprio Cristo diz: e eu vos enviarei depois, porque é preciso que eu vá. Ele avisou aos discípulos que iria. Eu preciso que vá. Mas os discípulos eram muito covardes, não era? Porque ele já tinha avisado tudo. O plano estava desenhado. Então eles caminhavam sem fé. Como diz Paulo, é preciso caminhar com fé, não é? E não com os olhos. E nós ainda buscamos caminhar com os olhos e não pela fé. Por isso, quando nós buscamos, Jesus disse que era preciso que ele fosse, porque indo, ele mesmo nos mandaria, então, o Consolador prometido. Esse Consolador não falaria sobre ele mesmo, mas falaria e lembraria sobre as Escrituras e os ensinamentos de Jesus. Mas muito mais do que isso, falaria sobre o nosso futuro, a dizer como nós deveríamos nos comportar e que nós deveríamos criar a esperança do futuro, a dizer para nós que a doutrina espírita amplia a nossa visão. Agora lançamos os olhos ao filamento azul do universo e não mais encontramos limites, não mais nos encontramos limitados. Com o próprio avanço da tecnologia, percebemos que apenas a Terra é muito pequena para tudo aquilo que nós já temos compreensão. Por isso a doutrina espírita nos convida a olharmos ao alto e perceber que, de fato, nós não somos cidadãos da Terra, que o universo é muito maior do que nós imaginamos, que nós não somos o centro das atenções, mas que devemos buscar a nossa própria projeção. A doutrina espírita, como luz na nossa vida, nos convida a lembrar, de fato, da esperança a partir daquilo que nós mesmos temos construído, a cada um segundo a vossa obra. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus possa estar conosco, perceptível em nossos sentimentos, em nosso olhar, e não apenas na leitura, na teoria, não apenas na história que tão distante se encontra dos nossos corações. Paz e bem. Fiquem com Deus.